acidentes de trânsito. Todos nós já vimos a ocorrência de algum acidente ou suas consequências em nosso dia a dia. Diariamente, acontecem vários acidentes em nossa cidade, em nosso país e no mundo todo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a prevenção aos acidentes de trânsito. O trânsito é o espaço onde acontece o deslocamento de pessoas, de veículos e de animais. Essas transições ocorrem em espaços públicos e refletem o movimento de múltiplos interesses, atendendo às diferentes necessidades, como trabalho, lazer, estudos e outras atividades. Quando fala trânsito, a primeira coisa que vem em mente é veículo. E na verdade não é bem assim, né? O trânsito não é só o veículo. O trânsito é mais a circulação de pessoas, né? A circulação de mercadorias, para abastecer uma cidade. O trânsito, ele é o maior grupo social que existe, né? Vamos dizer assim. É inconstante nesse sentido de circulação e não tem vínculo entre as pessoas. Então isso acaba se tornando um ambiente conflituoso. Porque não existe esse laço, vamos dizer, que tem na família, que tem no trabalho, que tem na escola. Esse é um dos maiores causadores do ambiente trânsito ser um ambiente um pouco mais agressivo, um pouco mais conflituoso. Para garantir o equilíbrio entre os interesses coletivos, é que são estabelecidos os acordos sociais, sob formas de regras, normas e sinais. Juntos, esses acordos formam as leis de trânsito, e é com o objetivo de auxiliar na formação de novos condutores que estejam aptos a conduzirem veículos automotores de forma segura e consciente que as autoescolas se tornam necessárias e obrigatórias. A autoescola, ela não deve preocupar só em ensinar a técnica, né? A gente não se preocupa somente em ensinar a lidar com o carro, a manusear o carro. A teoria, ela vem antes da prática. Então a gente ensina a teoria, mas não de forma a que o aluno decore aquilo, mas que ele entenda aquilo, porque ele tem que aplicar isso aqui fora. Então eu penso que a autoescola, o papel dela é fundamental na formação desses novos condutores, a partir do momento que ela começa a conscientizar, não só de que a regra tem que ser aplicada porque é regra, mas porque é importante, porque salva vidas e porque protege. No trânsito, todos devemos zelar pelo bem comum, seja o condutor de um caminhão, de um ônibus e também os pedestres. Ter atenção, seguir as regras de circulação e respeitar as leis de trânsito são deveres obrigatórios que devem ser respeitados por todos que fazem parte desse fluxo. O trânsito em geral, podemos pensar mais a nível da questão da preocupação que as pessoas têm em estar em determinado local, em estar ocupando um espaço e como ele comporta isso. Hoje, no momento, a gente verifica que as pessoas têm um aspecto ligado talvez a um sistema econômico, a uma forma capitalista, que as pessoas têm dificuldade de competência, de competitividade, e tudo isso leva a pessoa a ter um comportamento diferenciado. Esse comportamento diferenciado dificulta ele a ocupar o espaço ou então ocupar de uma forma ética, moral e respeitosa para ocupar esse espaço. Precisamos investir mais no transporte de massa, né? Então, o ideal seria que o poder público ele investisse e que as pessoas deixassem o seu veículo em casa e apostassem no transporte coletivo de qualidade, né? Então, essa é uma proposta, né, que a gente tem. Hoje nós temos em Divinópolis, a gente recentemente criamos agora, né, uma ciclovia, uma ciclofaixa, né, é uma inovação, a gente não tem essa prática, né, então a gente tem que incentivar o uso, né, do transporte coletivo, das bicicletas, né. O ser humano precisa se movimentar, estar em trânsito. Estar em trânsito significa também estar em relação com o outro, em movimento no tempo e no espaço. Contudo, a forma como nos comportamos nesse trânsito, influenciada pela sociedade atual, pode gerar consequências negativas. Pelo fato de achar que a forma correta é como eu lido nesse trânsito. E para mim lidar nesse trânsito eu tenho que ter consciência do meu comportamento, da minha ação, da minha forma de comprometimento com esse espaço. Consequência desse estresse, a consequência desse movimento de pessoas, né, intenso, né, que é o trânsito,
vem causando um estresse nas pessoas, né? Esse estresse, né, causa doença, né, e causa negligência, né? É preciso que as pessoas entendam que normas de trânsito existem e devem ser seguidas, né? As pessoas às vezes tiram carteira de motorista, saem com a carteira de motorista, depois esquecem todas as regras de circulação de condutas no trânsito, né? E isso tem provocado, né, acidentes de trânsito, né? Recentemente, o Denatran soltou um estudo que fala o seguinte, que 95% dos acidentes de trânsito que acontecem no Brasil são por negligência, imprudência dos condutores. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre a prevenção aos acidentes de trânsito. Em 1891, Henrique Santos Dumont, irmão de nosso conhecido Alberto Santos Dumont, trouxe de Paris o primeiro carro que circulava no Brasil, um Peugeot com motor Daimler, de patente alemã. De lá para cá, a frota aumentou muito. Atualmente, são mais de 42 milhões de veículos automotores e cerca de 20 milhões de motocicletas no Brasil. Com tantos veículos, acidentes podem acontecer. O acidente de trânsito, né, é o abarroamento de dois veículos, né? Ou então é um atropelamento, né? Com vítima, sem vítima. O acidente de trânsito, grosseiramente definindo, é isso, né? Dois veículos entrando em choque na via, ou então um veículo entrando em choque com um pedestre. Os acidentes, nós vamos falar de Divinópolis. Divinópolis é uma cidade em que nós temos hoje uma média de 120 mil veículos e uma população em torno de 200 mil habitantes. O comportamento das pessoas são comprometidos. Nós temos hoje, nos 3 últimos anos, o levantamento que nós fizemos pela Polícia Civil, demonstrando que nós temos 3.630 acidentes de trânsito em Divinópolis, sendo que 83 acidentes são considerados acidentes fatais, com vítimas fatais. Isso dizendo assim, é um índice alto, sem dúvida, pelo tamanho da nossa cidade, pelo número de habitantes, é um índice comprometedor que chama atenção para a questão de pesquisa e estamos fazendo esse trabalho buscando resultado em cima desses dados. Estudos comprovam que 95% dos acidentes de trânsito, eles são ocasionados por falha humana, falha do condutor do veículo, né? Apenas 5% é da parte mecânica, é da engenharia de trânsito, é de reparos que precisavam ser feitos na pista. Na sociedade em que vivemos, em nossa cultura atual, de cliques rápidos e trocas de informações velozes, será que somos influenciados a ultrapassar certos limites? No caso, chegando até a transgredir as leis de trânsito? Nós temos diversos fatores ligados ao ser humano, considerados como questões básicas da estrutura, da personalidade, da estrutura, né, do comportamento. Esses fatores básicos seriam atenção, concentração, memória, né? E que ele tem dificuldade de ter uma atenção, de ter uma memória, de ter uma concentração, uma percepção melhor por comprometimento de envolvimento nesse mundo agitado, nesse mundo que exige estar conectado, nesse mundo que exige dele muitas questões, e ele tem dificuldade de lidar com isso. Para lidar com isso, ele compromete no aspecto de estar estressado, ansioso, e aí há uma questão de provocação, talvez, do acidente. O brasileiro, ele tem a cultura de que ele pode cometer uma infração por um minutinho, né? Então ele para no ponto de táxi só por 30 segundos para pegar ou entregar alguma coisa. Ele para no ponto de ônibus só para entregar alguma coisa também, ou para descer, ou para desembarcar alguém. Ele para em fila dupla,
né? Se você, que não é um agente trans, você circular pela cidade, você detecta, no mínimo, em 15 minutos, mais de 10 infrações de trânsito, né? Então, se você andar pelas ruas, né, é avanço na faixa, é gente parada em cima da faixa de pedestre, são inúmeras, o desrespeito ao estacionamento rotativo, que foi criado justamente para circular as vagas no hipercentro da cidade. Divinópolis possui alguns problemas pontuais relacionados ao trânsito, como explica o coordenador de obras e planejamento de trânsito da CETRAN, Cleiton José de Souza. Como no Brasil no todo existe problemas de trânsito, em Divinópolis não é diferente, nós temos problemas de trânsito. Mas os nossos problemas de trânsito são problemas de trânsito hoje de cidades de médio porte, né? Nós não temos hoje congestionamento, nós temos paradas momentâneas com determinado volume de veículo que, infelizmente, né, o número de veículos aumentou muito. Nós temos um aumento de frota aí nos últimos anos de 20 mil veículos. Hoje nós temos uma frota de 110 mil veículos circulando em Divinópolis, por uma população de 217 mil, conforme o último censo do IBGE. Isso tudo faz demandar de nós, enquanto poder público, uma ação imediata no enfrentamento da gestão do trânsito local. Com o aumento do número da frota de veículos na cidade, o trânsito tende a se tornar um espaço caótico, que pode gerar algumas doenças, como estresse e ansiedade. Além desses males para a vida do ser humano, qual será o impacto dessa transformação para a cidade? Esse aumento, com certeza, impacta e muito na segurança, na fluidez, na acessibilidade, na mobilidade. E a partir daí, né, a gente tem que começar a pensar a cidade de uma forma diferente, priorizando o pedestre, priorizando a bicicleta, priorizando o transporte coletivo e o carro numa quarta, quinta posição. Os jovens entre 18 e 25 anos são as maiores vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. No município de Divinópolis, apenas em 2012, já foram registradas 30 vítimas fatais em decorrência desses acidentes, sendo que em 60% dos casos, as vítimas tinham entre 26 e 32 anos. Os números, na verdade, eles dizem tudo e nos cobram uma medida imediata. Onde tem muitas pessoas, onde tem muitas máquinas e a regra ela fica um pouco fora de uso, vai acabar acontecendo. E mesmo quando a gente segue a regra, ainda pode acontecer. Os acidentes acontecem na maioria entre os jovens, no auge da vida, né, no auge de buscar a liberdade, né, veem um veículo como um objeto, né, de liberdade, de poder, então acaba excedendo, cometendo abusos, né, o desrespeito às regras. É ridículo a gente ter que ficar falando, porque além de ser regra, além de ser lei, não poder beber e dirigir, é muito óbvio. Você sabe quando você está alcoolizado, você perde seus reflexos para as coisas mais simples que você tem que fazer. Imagine para guiar um veículo, né? Então é uma situação de altíssimo risco. Eu até vejo de outra forma. Lidando mais com a questão do comportamento humano, eu vejo a questão do compromisso social. Se a gente olhar pelo lado do compromisso social, eu acho que cada pessoa pensasse um compromisso melhor, de estar nesse ambiente, estar nesse espaço, com respeito, com ética, com a forma de um comportamento de valores, e valorizando exatamente para uma mobilidade humana, um compromisso social para uma mobilidade humana, nós temos um resultado melhor. Acho que talvez nós temos que trabalhar a educação, a cidadania, determinados valores que precisa a pessoa desenvolver para que possa realmente viver no social. Estar nesse espaço com a qualidade de vida, com a melhor forma para viver. Eu acho que isso é muito importante. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre a prevenção aos acidentes de trânsito.
Em caso de acidentes, a prevenção é sempre a melhor alternativa. No trânsito, é possível prevenir os acidentes com algumas atitudes e ações. A prevenção, dentro dos nossos estudos, da forma que a gente verifica, não há outro caminho a não ser educação. A educação, conscientização é o melhor caminho para que possamos realmente levar as pessoas a compreender melhor esse compromisso social para uma mobilidade humana adequada, satisfatória, em qualidade de vida nesse nosso espaço, nesse nosso planeta. Ensinar as nossas, na escola, ensinar as nossas crianças a atravessar a rua sempre na faixa do pedestre, o condutor respeitar a vez do pedestre, porque no trânsito é sempre o maior que cuida do menor. Então o carro tem que ter cuidado com a moto tem que ter cuidado com o pedestre. Então, em qualquer circunstância, o pedestre tem sempre razão, ele tem que ser respeitado, em qualquer, mesmo que ele não esteja atravessando na faixa devida, o automóvel, o veículo, a moto, ela tem a obrigação de cuidar do pedestre, nós temos a obrigação de cuidar das crianças. Então, o que precisa no trânsito, para reduzirmos o número de acidentes de trânsito, é educação, cuidados. Nós estamos com um projeto em Divinópolis que está atendendo ao projeto da ONU, que nós estamos vivendo um momento da década mundial de ações de segurança do trânsito, e essas ações, uma delas é a gente trabalhar em cima de pesquisa. Então surgiu a ideia de a gente fazer uma pesquisa em Divinópolis, levantar o perfil dos condutores, perfil do pedestre, perfil do comportamento, perfil dessa mobilidade humana em Divinópolis, que possa realmente dar um suporte para que a gente possa trabalhar nos segmentos de mototáxis, dos motoqueiros, dos taxistas, dos condutores de ônibus, dos condutores coletivos e também das próprias pessoas que estão em movimentação como pedestres. Nós estamos com uma equipe, inclusive do curso de Psicologia da FUNED, fazendo um estudo, psicofisiográfico dos condutores, e a partir desse estudo nós vamos montar então um plano estratégico de ações. Algumas ações para o nosso plano, para a redução do índice de acidentes de trânsito, já estão desenhadas, Outras, esse plano ainda está sendo construído, Dentre essas ações, eu poderia já adiantar para vocês que a gente tem pensando no condutor, na figura do condutor, a gente está planejando realizar seminários, treinamentos para taxistas, para mototaxistas, motofretistas, condutores do transporte coletivo, profissionais, motoristas de empresas, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Divinópolis tem um grande número de motoristas, Então, visando com esse seminário, com esses treinamentos, todos eles a preparar esse condutor ou chamar a atenção desse condutor para os cuidados que ele deve ter no uso da via pública. Olhos atentos, anotações e muita atenção. Assim, Lorena Ferreira, estudante do curso de Psicologia do INESP, instituto mantido pela FUNED-UENG, desenvolve o projeto Concretizar Sonhos por meio de ações. O objetivo do projeto, primeiramente, é identificar, de forma estratégica, qual é o perfil dos condutores e pedestres no trânsito em Divinópolis. O levantamento fornecerá informações que a CETRANS poderá utilizar como base para o desenvolvimento de projetos educativos. O professor Jadir, ele é especialista em trânsito, ele realizou um questionário com os comportamentos de pedestres, condutores e motociclistas, e de acordo a gente vai preenchendo o questionário com as infrações que a gente percebe, uso de celular, cinto de segurança, não respeito à sinalização, uso de buzina, essas coisas que são frequentes mesmo durante o dia a dia das pessoas, que atrapalha e causa as infrações de trânsito mesmo, acidentes. Então esse levantamento é importantíssimo, porque não tem como a engenharia, a fiscalização, a educação, sem trabalhar sem dados. Então vai para a via, levanta a informação, a educação traz essa informação, a engenharia pensa e a fiscalização faz cumprir. Então é de suma importância. Para haver trânsito, não tem jeito de haver trânsito se não houver educação, engenharia e fiscalização, que é chamado os 3 Es. Além disso, a estudante reconhece a importância do projeto para uma completa formação acadêmica. E eu acho que para mim é muito gratificante estar na prática, porque eu acho que
com o ensino e a prática que a gente vai enriquecer e realmente vai aprender e vai formar um profissional diferenciado, diga até isso, diferenciado. Compreender melhor o comportamento dos condutores e pedestres pode gerar propostas que melhorem o trânsito da nossa cidade. A exemplo da Onda Verde, como é chamado o sincronismo de semáforos, proposta que tem gerado bons resultados para Divinópolis. É fazer com que o fluxo veicular ele trafegue numa velocidade constante, uma velocidade média, segura, e que as pessoas, ao atravessar a via, ela consiga perceber que esse pelotão veicular, ele está constante. Então, essa velocidade você passa a controlar, porque você passa a controlar esse pelotão de veículos que está circulando, então você garante a segurança viária. A velocidade se mantém constante, você não tem o anda e para, né? Então as pessoas têm, hora que o fluxo das vias transversais entra na corrente de tráfego, ele vai encontrar um semáforo fechado. Quando ele encontra um semáforo fechado, aquele quarteirão posterior, ele está sem trânsito de veículo. Ele só está acontecendo a travessia dos pedestres. Então nessa brecha, a gente chama de brecha, é que o pedestre consegue atravessar com segurança. Daí se dá a redução de acidente que a gente conseguiu observar nos dados que o bombeiro nos apresentou. A educação no trânsito deve começar na infância. Educar as crianças de forma continuada pode ser a solução para transformarmos os hábitos e os costumes da população. São atitudes básicas como respeitar o espaço um do outro que conseguiremos ter um trânsito ideal. Seria um ambiente tranquilo, onde as leis fossem respeitadas, onde os condutores respeitassem os pedestres respeitassem os condutores. Nós temos a participação de alunos do curso de Psicologia, da graduação e do curso de Psicologia de pós-graduação em Psicologia do Trânsito. Temos uma participação, uma parceria com a CETRANS, juntamente com a FUNED, para desenvolver essa pesquisa, desenvolver esse trabalho, que a gente vai tentar atender a solicitação da ONU, que é a redução de 50% desses índices, já foi falado. O Código Brasileiro considera o trânsito como a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. A prevenção de acidentes quando estamos em trânsito deve ser um compromisso assumido por todos, pedestres, condutores e moradores. Nós chamamos até a atenção de toda a comunidade de Divinópolis para que possa participar conosco nesse projeto. Nós reunimos toda sexta-feira, na parte da tarde, na CETRANS, na Secretaria de Trânsito, aqui na Rua Espírito Santo. Colocamos à disposição, né, acho que a Secretaria coloca à disposição, porque é um empenho da Secretaria estar nessa parceria junto com a FUNED, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Quem estiver interessado a colaborar conosco, está participando do projeto e queira realmente enganjar nesse projeto, está aberto a participação lá na Secretaria de Trânsito. E a CETRANS, ela está aberta, né? Ela está aberta a críticas, a ponderações, né? Nós temos o telefone aqui, o Fale CETRANS, que você pode ligar, pode deixar também no site da Prefeitura, também tem o Fale CETRANS, é um e-mail que você pode deixar suas críticas, suas sugestões, né? O telefone aqui da CETRANS é 3222-1102, né? E nós estamos aqui à disposição. O programa Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação no programa de hoje, em que conhecemos mais sobre a prevenção aos acidentes de trânsito. Se você quer saber mais informações, enviar dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.